Novo Round, Language Not Registered for Generation, sob o sol escaldante do México. A seleção brasileira encantou torcedores ao redor do mundo, protagonizando uma jornada incrível na Copa do Mundo. Foi o primeiro torneio a ser televisionado em cores, e o amarelo e o azul das camisas da seleção brilhavam mais do que nunca. Com uma geração de jogadores talentosos apelidada de O Time Bonito, eles exibiam um estilo de jogo vibrante e artístico, transformando o futebol em uma verdadeira arte, onde o conceito de jogo bonito foi perfeitamente redefinido. Eles não apenas alcançaram o sucesso máximo da Copa Jules Rimet, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda a humanidade. Mas por trás daqueles momentos gloriosos em campo, havia jogadores com destinos muito diferentes. Mais de Language Not Registered for Generation anos se passaram, e o tempo deixou marcas distintas em suas vidas. Alguns se tornaram reis, outros médicos, alguns viveram isolados, e outros tiveram suas trajetórias interrompidas por tragédias repentinas. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que compuseram a alma daquela geração de ouro. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, aos Language Not Registered for Generation anos, assumiu o papel de atacante e meia-atacante na seleção brasileira de Language Not Registered for Generation. Após o trauma da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele retornou com a maturidade, a coragem e a influência de um verdadeiro mestre. Já não corria tanto quanto na juventude, mas cada toque na bola criava oportunidades claras. Cada passe era decisivo, com Language Not Registered for Generation Goals e uma série de assistências, especialmente o passe, olhos nas costas, para Carlos Alberto na final. Pelé provou ser a alma, o maior maestro do Brasil de Language Not Registered for Generation, inteligente, sofisticado e superior em classe. Longe dos holofotes do México, a carreira e a vida de Pelé continuaram sendo uma série de eventos globais. Ele não apenas jogou futebol, ele o levou a novas terras. Sua transferência para o New York Cosmos na década de Language Not Registered for Generation plantou as sementes do amor pelo futebol nos Estados Unidos. Após se aposentar, o rei do futebol tornou-se embaixador da boa vontade, ministro do esporte do Brasil e o rosto de inúmeras marcas. Ele viveu uma vida sempre sob os holofotes, ocupado com atividades sociais e preservando seu próprio legado. Apesar de muitos casamentos e problemas de saúde e familiares, ele sempre manteve seu sorriso radiante, característico, um símbolo da alegria do futebol. Vale a pena refletir sobre a semelhança entre Pelé dentro e fora de campo. Dentro de campo, ele era o centro das atenções em todas as jogadas. Fora de campo, ele era o centro das atenções do mundo todo. Ele nasceu para ser uma estrela que jamais se apagaria. Um homem que carregava as expectativas de uma nação inteira. No entanto, a jornada de um rei também chega ao fim. Após muitos anos lutando contra o câncer, Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. O rei do futebol, Pelé, faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte comoveu o mundo inteiro, mas seu legado é imortal. Ele não era apenas um jogador, ele era o próprio futebol. Jairzinho, Jair Ventura Filho, aos Language Not Registered for Generation anos, era um símbolo de força e explosão na seleção brasileira na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Apelidado de A Tempestade, ele estabeleceu um recorde inédito ao marcar em todas as partidas que o Brasil disputou. Como um total de Language Not Registered for Generation Goals e Language Not Registered for Generation Jogos. Dotado de velocidade assustadora e força física de sobra, Jairzinho era como um tanque varrendo a ala direita, pressionando constantemente e aterrorizando todas as defesas adversárias. Após aquele torneio que marcou sua vida, Jairzinho continuou sua trajetória por diversos clubes na França, Venezuela e Bolívia. Depois de se aposentar, sua contribuição foi ainda maior que a de gols. Foi seu olhar aguçado que revelou o talento de Alien Ronaldo de Lima, quando o garoto tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, inaugurando uma nova era para o futebol brasileiro. A vida de Jairzinho é bastante tranquila em comparação com a de seus companheiros de equipe. Ele se dedica à formação de jovens e, occasionalmente, participa de eventos comemorativos. Entre o campo e a vida, Jairzinho representa uma transição interessante. Em campo, ele é feroz e barulhento como uma tempestade, mas fora dele é um professor tranquilo, que nutre o futuro com serenidade.
Hoje, aos 70 anos, Jairzinho ainda está vivo e bem, e continua sendo uma testemunha viva, um monumento que conta histórias heróicas do passado para a geração mais jovem. Hercules Brito Ruas, de Language Not Registered for Generation Onos, era um zagueiro sólido e considerado a rocha do Brasil de Language Not Registered for Generation. Com um estilo de jogo forte e físico, Brito assumia as tarefas difíceis e agressivas que eram essenciais para conter o adversário em uma equipe repleta de artistas. Era ele quem fazia o trabalho feio, mas importante, permitindo que seus companheiros brilhassem em campo. Após se aposentar, Brito recolheu-se a uma vida bastante privada. Não participava muito da mídia ou de treinamentos de alto nível, mas optou por viver uma vida simples no Rio de Janeiro. Estava satisfeito com o que havia contribuído e raramente aparecia em público. Sua dureza e frieza em campo parecem refletir sua maneira de lidar com a fama, deixando-a decisivamente para trás em busca da paz. Atualmente, Brito ainda vive uma velhice tranquila, sendo uma das últimas testemunhas vivas da antiga linha de defesa de aço. Felix Miele Venerando, aos Language Not Registered for Generation Onos, era o goleiro discreto, porém extremamente importante, da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation. Embora muitas vezes subestimado em um time repleto de estrelas do ataque, Felix, com seu físico esguio, mas reflexos rápidos, fez defesas incríveis, principalmente a que bloqueou a cabeçada de Lee, Inglaterra, mantendo o moral da equipe elevado. Ele era o goleiro silencioso, suportando a maior pressão, mas ainda assim garantindo a segurança de todo o time. Após a Copa do Mundo, Félix não era tão requisitado quanto seus companheiros de equipe. Ele se aposentou e levou uma vida bastante difícil, trabalhando como vendedor e diretor comercial para se sustentar. Sempre carregou uma tristeza no coração por sentir que seus esforços não foram devidamente reconhecidos. No entanto, continuou sendo um pai e marido dedicado, vivendo uma vida honesta e simples. O destino de Félix parece ser o oposto da glória dos campos de futebol. Um campeão mundial lutando para sobreviver. Um herói silencioso sempre em busca de reconhecimento. Mas essa luta chegou ao fim. Félix faleceu em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, vítima de enfisema. Sua morte finalmente fez com que os brasileiros reconhecessem e honrassem o verdadeiro valor das mãos que um dia sustentaram o sonho da Copa do Mundo. Wilson Piazza, aos Language Not Registered for Generation Onos, era meio-campista, mas sacrificou sua posição para jogar como zagueiro na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, pelo bem da seleção brasileira. Sua adaptabilidade e sacrifício ajudaram o Brasil a ter uma defesa sólida, que também era eficiente no jogo de pés, tornando-se um ponto de partida eficaz para ataques desde a defesa. Após sua brilhante carreira no Cruzeiro, Piazza tornou-se um ativista social atuante. Entrou para a política, chegando a ser presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissionais, lutando pelos direitos e pensões dos ex-jogadores. Ele foi a voz de seus colegas menos favorecidos. A pessoa que sabe se sacrificar em campo se torna defensora dos direitos dos outros na vida real. Hoje, Piazza continua sendo uma figura respeitada na gestão esportiva brasileira. Clodoaldo Tavares de Santana, aos Language Not Registered for Generation Onos, era o jogador mais jovem da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation, atuando como um discreto limpador para que seus companheiros mais experientes pudessem brilhar. Seu momento de glória, porém, foi um drible espetacular, passando por 4 jogadores italianos ainda no seu próprio campo, abrindo caminho para o gol que selou a vitória por Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Essa jogada foi a combinação perfeita de solidez defensiva e improvisação com o espírito samba-riquenho, demonstrando a personalidade típica de Clodoaldo. Clodoaldo passou toda a sua carreira no Santos. Após se aposentar, continuou contribuindo para a equipe como dirigente e diretor técnico. Levou uma vida estável, longe de escândalos, e era respeitado como um cavalheiro do futebol. A serenidade e a segurança que Clodoaldo demonstrava em campo aos Language Not Registered, for Generation anos de idade, refletiram-se em sua vida, uma carreira e um estilo de vida sólidos, leais e confiáveis. Hoje, Clodoaldo continua sendo uma figura proeminente em Santos, um símbolo de lealdade e devoção. Everaldo,
Everaldo Marques de Silva. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Era um lateral esquerdo sólido e confiável para o Brasil em Language Not Registered for Generation, equilibrando o jogo ofensivo de Carlos Alberto na lateral oposta. Seu estilo de jogo era simples, porém intenso e extremamente eficaz, proporcionando estabilidade à defesa. A estrela de ouro no escudo do Grêmio hoje é uma homenagem a Everaldo, o primeiro campeão mundial do clube. Everaldo estava no auge de sua carreira, considerado o melhor lateral esquerdo do Brasil na época, e havia iniciado sua trajetória política numa tentativa de ajudar a comunidade carente onde nasceu. Seu futuro parecia promissor, tanto em termos de fama no esporte quanto de prestígio social. A solidez em campo promete uma vida sólida. No entanto, a tragédia o atingiu de forma brutal. Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Quando seu carro se envolveu em um terrível acidente, Everaldo morreu instantaneamente, juntamente com sua esposa e filha. Ele faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos, deixando um mundo em estado de choque. A estrela se apagou no auge de seu brilho, deixando uma dor inconsolável nos corações dos torcedores do Grêmio e dos brasileiros. Carlos Alberto Torres, lateral direito e capitão do Brasil em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, tornou-se um símbolo de defesa exemplar e majestosa. Se Pelé era a alma da equipe, Carlos Alberto era o coração e a voz autoritária, sempre jogando com elegância e confiança. Não só era sólido na defesa, como também subia ao ataque com a desenvoltura de um verdadeiro ponta. O momento que imortalizou seu nome foi o chute fulminante contra a Itália na final. Considerado o gol mais bonito da história das Copas do Mundo, a cristalização perfeita do lendário jogo coletivo do Brasil de Language Not Registered for Generation. Após o auge de sua carreira em Language Not Registered for Generation, Carlos Alberto continuou a desfrutar de sucesso com o Santos e, mais tarde, reencontrou Pelé no New York Cosmos. Ao se aposentar, dedicou-se à carreira de treinador e obteve algum sucesso, levando o Flamengo ao campeonato nacional. Também se tornou um comentarista perspicaz, conhecido por sua personalidade franca e combativa, assim como sua atuação em campo. Sua vida esteve ligada ao futebol até o último momento, sempre um líder espiritual para as gerações mais jovens. A imagem de La Capita em campo surgiu em sua vida de uma forma peculiar. Ele sempre foi um líder, uma pessoa que ousava falar, agir e exigir a perfeição. No entanto, aquele coração forte parou de bater repentinamente. Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Carlos Alberto faleceu de um ataque cardíaco aos Language Not Registered for Generation anos. O grande capitão se foi, mas a imagem dele beijando o troféu da deusa de ouro permanece para sempre como um símbolo de vitória. Roberto Rivellino, aos Language Not Registered for Generation Anos, era a fonte de potência e brilho na lateral esquerda do Brasil de Language Not Registered for Generation. Dono de um pé esquerdo atômico e do famoso drible elástico, sempre criava oportunidades com cobranças de falta potentes e passes longos precisos, milimetricamente colocados. A imagem do bigode espesso e o estilo de jogo técnico característico fizeram de Rivellino um símbolo especial da geração de ouro de Language Not Registered for Generation, e até mesmo uma fonte de inspiração para o próprio Diego Maradona mais tarde. A carreira de Rivellino continuou a florescer após Language Not Registered for Generation no Corinthians e no Fluminense, antes de se mudar para a Arábia Saudita para se aposentar, onde era considerado um santo do futebol. Após pendurar as chuteiras, tornou-se um comentarista de televisão muito querido no Brasil. Sua vida sempre foi repleta de risos e respeito por parte de seus colegas. Ele era o guardião do conceito de futebol bonito, sempre criticando estilos de jogo pragmáticos e violentos. A imagem de um artista romântico em campo coincide perfeitamente com a de um Rivellino galante, elegante e apaixonado na arte do futebol no dia a dia. Hoje, Rivellino ainda está vivo e bem, aparece regularmente na televisão e seu elástico continua sendo a primeira lição para toda criança brasileira que quer jogar futebol. Tostão, Eduardo Gonçalves de Andrade, aos Language Not Registered for Generation Anos, era um gênio paradoxo na seleção brasileira de Language Not Registered for Generation.
Apesar de jogar como atacante, ele não se apoiava na força, mas na inteligência e em movimentos sutis, tornando-se o primeiro exemplo da função de falso language not registered for generation. As arrancadas de Tostão pelas laterais constantemente esticavam a defesa adversária, abrindo espaço para Pelé e Jairzinho brilharem. O que o tornava ainda mais notável era o fato de ter disputado todo o torneio com apenas um olho, após uma cirurgia recente de descolamento de retina, aceitando o risco de perder a visão para contribuir com a seleção. A tragédia e a fortuna de Tostão chegaram cedo. Apenas 3 anos após a glória na Copa do Mundo, aos Language Not Registered for Generation Honors, ele foi forçado a se aposentar devido a uma lesão ocular recorrente. Mas foi nesse momento que ele escreveu outra história extraordinária. Tostão ingressou na faculdade de medicina, tornou-se médico e viveu recluso, rejeitando os holofotes do futebol por décadas. Mais tarde, retornou como um dos comentaristas e jornalistas de futebol mais perspicazes e intelectuais do Brasil. A conexão entre seu papel em campo e sua vida é clara: sabedoria. Em campo, ele usa a mente para jogar futebol, e fora de campo, usa a mente para curar e escrever. Hoje, Tostão desfruta de sua velhice, respeitado não apenas como uma lenda do futebol, mas também como um grande intelectual, um filósofo do futebol de mente afiada. Gerson de Oliveira Nunes, aos Language Not Registered for Generation Honors, era o cérebro da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation. Se Pelé era o rei, Gerson era o homem que ditava o ritmo e regulava cada movimento da equipe. Dono de uma tenaz perna esquerda e de uma habilidade magistral para controlar o jogo, ele decidia quando o Brasil deveria atacar ou defender. O gol de Gerson, que garantiu a vitória por Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, a final, tornou-se o ponto de virada decisivo, um chute de longa distância frio e preciso que demonstrou sua influência crucial no jogo da equipe. Após o auge de sua carreira, Gerson continuou sendo técnico de meio-campo em clubes brasileiros. No entanto, sua vida também foi marcada por uma famosa polêmica no Brasil, conhecida como Lei Gerson, originada de um comercial de cigarros do qual participou. Com a mensagem de que era comum usar atalhos para obter benefícios, ele levou muitos anos para explicar que sempre defendeu a integridade. Após se aposentar dos gramados, tornou-se um famoso comentarista de rádio, e sua voz clara e personalidade direta ainda controlam os programas, assim como controlava as partidas. Um cérebro em campo e uma língua afiada no rádio, Gerson sempre foi de controlar o jogo à sua maneira. Atualmente, Gerson ainda reside no Rio de Janeiro, e embora sua saúde tenha se deteriorado com a idade, o espírito combativo e a perspicácia do pé esquerdo de ouro jamais se apagaram. Paulo César Caju, aos Language Not Registered for Generation Honors, era um reserva estratégico para o Brasil em Language Not Registered for Generation, capaz de ocupar qualquer posição no ataque. Com técnica apurada e um estilo de jogo improvisado, por vezes ousado, ele trazia um sopro de ar fresco e mudança para a equipe sempre que entrava em campo. A vida de Caju se tornou uma montanha-russa depois disso. Ele conquistou muitos títulos, mas também mergulhou em uma espiral de dependência de drogas e álcool, o que o levou a vender sua medalha de ouro da Copa do Mundo e uma réplica da taça Jules Rimet para pagar dívidas. Ele teve uma longa luta para se reencontrar. Sua impulsividade em campo se transformou em perda de controle na vida real, levando-o ao abismo antes que ele conseguisse encontrar o caminho de volta. Hoje, após se recuperar com sucesso do vício, Paulo César tornou-se comentarista e exemplo para jovens, vivendo uma vida mais tranquila e encontrando a paz. José de Anchieta Fontana, aos Language Not Registered for Generation Honors, era zagueiro reserva da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation, conhecido por seu estilo de jogo forte e aguerrido e por sua coragem nas divididas. Embora tenha jogado apenas uma partida, foi um membro importante da equipe brasileira, ajudando a manter a estabilidade e o equilíbrio. Após se aposentar, Fontana viveu uma vida tranquila com sua família. Ele ainda manteve sua paixão pelo esporte, participando de partidas amistosas amadoras. Mas o destino pregou uma peça cruel nesse zagueiro implacável. Em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation. Durante uma partida amistosa de futebol com amigos, Fontana sofreu um ataque cardíaco e faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. O coração do guerreiro parou de bater justamente no lugar que ele mais amava, o campo de futebol.
Roberto Miranda, Alberto Lopes de Miranda. Aos Language Not Registered for Generation Onos, era o principal atacante da campanha de qualificação, marcando o gol que ajudou o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. No entanto, ao entrar no torneio, o técnico Zagallo tomou uma ousada decisão tática: sacrificar um atacante típico como Roberto para utilizar Tostão, um falso language not registered for generation, para otimizar o espaço para Pelé. No México, Roberto jogou 2 partidas, desempenhando o papel de carta estratégica, como um furacão de força física lançado quando o adversário estava cansado. Ele foi um herói silencioso, aceitando recuar para o bem maior sem uma palavra de reclamação. A carreira de Roberto foi sinônimo do apelido Vendaval, a tempestade no Botafogo. Ele era um ídolo do time alvinegro, famoso por seus potentes chutes de longa distância e sua intrépida corrida. Após a glória na Copa do Mundo, Roberto continuou jogando em alto nível por mais alguns anos antes de se transferir para o Corinthians e times menores. Ao contrário do alvoroço do mundo do futebol, Roberto escolheu se aposentar tranquilamente. Trabalhou para o governo em projetos sociais, ajudando ex-viciados em drogas a se reintegrar à sociedade. Um trabalho que exigia muita paciência e compaixão. Existe um contraste interessante entre Roberto dentro e fora de campo. Em campo, ele é a tempestade, que destrói a defesa adversária com sua força, mas fora de campo, ele é uma brisa suave, curando as feridas emocionais dos menos afortunados. Hoje, Roberto Miranda vive uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ele ainda é reverenciado pelos torcedores do Botafogo como uma lenda viva, um testemunho do grande sacrifício da geração de ouro. Edu Jonas Eduardo Américo, aos Language Not Registered for Generation Onos, era um verdadeiro prodígio do futebol brasileiro. Foi convocado para a seleção nacional para a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation AOS Language. Not Registered for Generation Onos e Language Not Registered for Generation, já era um campeão mundial consagrado, mesmo sendo reserva. Dotado de excelente técnica individual, Edu era comparado a um artista de circo com a bola. Embora não pudesse competir pela titularidade com o excelente Rivelino sempre que entrava em campo, como na partida contra a Romênia, empolgava a torcida com seus dribles habilidosos, driblando os defensores adversários. Como verdadeiro discípulo de Pelé no Santos, a carreira de Edu foi brilhante com as cores do clube. Ele dedicou quase toda a sua juventude ao Santos, conquistando inúmeros títulos nacionais. Depois de pendurar as chuteiras, Edu nunca se afastou da bola. Abriu escolas de futebol, organizou acampamentos de verão internacionais e ensinou o espírito do jogo bonito para crianças ao redor do mundo. Ele sempre manteve um sorriso radiante e uma personalidade vibrante, assim como o jovem que costumava driblar na ponta. A conexão entre Edu, o jogador, e Edu, na vida real, é a alegria. Em campo, ele joga futebol para encontrar alegria. Fora de campo, ele usa o futebol para levar alegria às crianças. Hoje, Edu continua saudável e ativo. Ele participa regularmente de jogos beneficentes pela Seleção Brasileira de Veteranos, e aquelas pernas mágicas parecem não ter nenhuma vontade de descansar. Dada Maravilha, Dario José dos Santos, aos Language Not Registered for Generation Onos, é uma figura única na história do futebol brasileiro. Ele não possui a técnica superlativa de Pelé ou Tostão, e é até criticado por ser desajeitado, mas tem uma arma mortal, a capacidade de saltar e parar no ar como um helicóptero. Ele mesmo certa vez declarou com orgulho: só existem 3 coisas que conseguem parar no ar: beija-flores, helicópteros e Dadá. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Dadá não jogou um único minuto. Mas sua presença trouxe uma energia positiva infinita graças à sua personalidade bem-humorada e otimista. Após o torneio, Dadá se tornou um artilheiro lendário do Atlético Mineiro e do futebol brasileiro em geral, marcando mais de Language Not Registered for Generation goals em sua carreira. Ele era conhecido por suas declarações extravagantes, comemorações excêntricas e um charme autoconfiante. Depois de se aposentar, Dadá usou sua eloquência para se tornar comentarista de TV e uma estrela do entretenimento muito requisitada, transformando sua vida em um palco de comédia onde era um ator principal adorado. A imagem de um Dadá flutuante e barulhento em campo se aplica perfeitamente à sua vida. Ele vive uma vida liberal e brilhante e sempre sabe como fazer com que os outros mencionem seu nome.
Hoje, Dadá Maravilha continua sendo uma figura conhecida na televisão brasileira. Um senhor jovial que narra suas gloriosas e às vezes exageradas façanhas com uma gargalhada sonora. Emerson Leão, House Language Not Registered for Generation Onos, era o goleiro mais jovem do Brasil e reserva de Félix na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Embora não tenha jogado um único minuto no México, treinar com as lendas o ajudou a se tornar um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Leão era conhecido por seu estilo destemido de desarme, reflexos felinos e temperamento explosivo, acompanhados de uma disciplina de ferro. Após conquistar a Copa do Mundo, Leão se tornou o goleiro titular do Brasil nas Copas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Ele se tornou uma lenda no Palmeiras. Mas o maior legado de Leão reside em sua carreira posterior como treinador. Ele comandou o Santos, o São Paulo e a seleção brasileira. Seu estilo de treinamento era extremamente militarista, rigoroso e não tinha medo de confrontar os craques. Era um homem que exigia perfeição e profissionalismo absoluto, às vezes até o extremo. A ferocidade latente do jovem goleiro em Language Not Registered for Generation explodiu em uma personalidade espinhosa na vida real. Leão era sempre o responsável, um general difícil que sempre queria controlar tudo ao seu alcance. Hoje, Leão deixou o banco de treinador e desfruta da vida rural em sua fazenda, mas sempre que se pronuncia sobre o futebol brasileiro, os especialistas ainda o ouvem com respeito e certa reserva. Zé Maria, José Maria Rodrigues Alves, House Language Not Registered for Generation Onos, foi para a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como reserva do capitão Carlos Alberto. Dotado de um físico forte e um porte impressionante, ele recebeu o apelido de Super Zé. Embora não tenha tido muitas oportunidades de mostrar seu talento no México Language Not Registered for Generation, devido à grande sombra do capitão, Zé Maria não se deixou abater, considerando essa experiência uma valiosa lição para se aprimorar. A carreira de Zé Maria esteve ligada ao Corinthians, onde ele se tornou um símbolo de lealdade e espírito de luta incansável. Ele foi uma figura-chave no movimento Democracia Coríntia, no início da década de Language Not Registered for Generation, lutando ao lado de Sócrates pelos direitos dos jogadores e pela democratização do futebol durante a ditadura. Isso demonstra que Zé Maria não era apenas um ponta, mas um homem com grandes ideias e responsabilidade social. A tenacidade e a resiliência do pulmão de ferro em campo refletem uma forte vontade na vida. Ele é um homem que corre sem parar, seja para cruzar a bola ou para lutar pelo que é certo. Atualmente, Zé Maria trabalha na Fundação Casa, um presídio onde ensina futebol e educação moral a jovens em situação de vulnerabilidade. Ele segue em uma nova jornada, a jornada de semear o bem. Joel Camargo, House Language Not Registered for Generation Onos, era um zagueiro central arrojado do Santos, que se destacava pela sua compostura, cabeça erguida e raro uso de carrinhos violentos. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele era um reserva de qualidade para a dupla de zaga formada por Brito e Piazza. Embora não tenha jogado um único minuto, a medalha de ouro da Copa do Mundo foi a coroação da carreira desse jovem promissor. Ao retornar do México, o futuro de Joel parecia promissor, mas o destino lhe reservou um golpe cruel. Apenas um ano depois, em Language Not Registered for Generation, Joel sofreu um grave acidente de carro enquanto dirigia. O acidente não lhe tirou a vida naquele momento, mas vitimou duas mulheres que viajavam com ele e o deixou com sequelas físicas e psicológicas permanentes. Sua carreira, que estava no auge, entrou em declínio. Assombrado pela culpa e pela dor, Joel mergulhou no alcoolismo e na dependência química, vendendo gradualmente suas preciosas lembranças e vivendo na solidão e na pobreza. A vida glamourosa e elegante em campo contrasta completamente com a vida desgastada e trágica ao volante. Arrow, um momento fatídico, pode destruir a vida de uma pessoa. E então, essa jornada dolorosa chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Maio de Language Not Registered for Generation. Poucas semanas antes do retorno da Copa do Mundo ao Brasil, Joel Camargo faleceu de insuficiência renal aos Language Not Registered for Generation Onos. Ele morreu tranquilamente, em completo contraste com os aplausos estrondosos do Estádio Azteca naquele ano, deixando uma nota triste na epopeia de Language Not Registered for Generation.
Otto Eduardo Roberto Stingen, aos Language Not Registered for Generation Onos, era o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, um jovem do Corinthians com um rosto bonito e um estilo moderno de defesa. Sua convocação para a seleção foi um importante reconhecimento de seu talento. Embora tenha atuado apenas como reserva e não tenha entrado em campo, a experiência adquirida nessa viagem histórica foi inestimável para a carreira de Ado. Após a Copa do Mundo, Ado continuou sendo um goleiro confiável do Corinthians por vários anos. No entanto, lesões no pulso e no ombro não duraram tanto quanto o esperado. Ele se aposentou precocemente e se dedicou aos negócios e à educação. Ado abriu escolas de futebol em São Paulo, com foco no ensino de habilidades para a vida a crianças por meio do esporte. Ele escolheu uma vida privada, longe das controvérsias do mundo do futebol. A serenidade de um goleiro ajudou Ado a dar passos firmes em sua vida após o futebol. Ele não deixou que a glória do passado o cegasse, mas a usou como base para construir seu futuro. Hoje, Ado vive uma vida confortável e feliz com sua família. Ele é a prova de que a glória na Copa do Mundo pode ser apenas um capítulo, mas não representa toda a história da vida.